seja bem-vinda. Sirlene, Keila, seja bem-vinda. Carlos, Cláudia, Rosinha, Lenita, sejam todos muito bem-vindos. Bora lá. Hoje, autoterapia mais do que especial, a gente falando sobre Setembro Amarelo. E o que é o Setembro Amarelo? Como que isso surgiu? E o foco principal aqui que eu quero começar, já hoje, dia 3 de setembro, como que você percebe que você pode ser contribuição na vida de alguém? Ou até mesmo, como que você pode... Ó, a Matilde está hoje aqui com a gente, ó. Manda lambeijos da Matilde para esse setembro amarelo, não é? Como que você pode contribuir, ajudar, principalmente, como oferecer ajuda para uma pessoa muitas vezes resistente ou não quer falar, não quer conversar, acha que está sozinha e muitas vezes com pensamentos densos, corrosivos e destrutivos, né? É um assunto delicado e eu gostaria de profundidade. Profundidade no sentido de, realmente, e se uma pessoa dessa está ao nosso lado? Como identificar? Ontem eu vi um vídeo muito forte. A Cláudia escreveu: estou com 2 pessoas assim, Rafa, na minha família. Pois bem, não só identificar, mas como oferecer ajuda, né? Como estar ali presente realmente para que essa pessoa possa confiar e conversar. Afinal, a vida importa, não é? Todos pela vida. Esse é o lema do Setembro Amarelo. Alguém aqui não sabe o que é Setembro Amarelo? Nunca ouviu falar? Tudo leve e divertido? É uma ação realizada ao longo do mês de setembro, rotulada como amarela, de prevenção ao suicídio, como... Oi, existem pessoas que precisam de ajuda e muitas vezes essas pessoas não estão dando sinais. Essa é a grande questão. De repente, fulano tirou a vida. Como assim? Parecia que estava tudo bem. Não, não estava bem. Então essa aqui, hoje, nesse primeiro dia, eu quero mergulhar nisso. E como vocês sabem, aqui, vocês quem vai falando, comentando, compartilhando. Então, gostaria de ouvir de vocês. Como que vocês se percebem, né, nesse contexto? A Cláudia, por exemplo, que comentou, tem 2 pessoas na família, sim. Como que você percebe que pode ajudar, ou se já ajudou, e o que você pode fazer estendendo a mão, dando um ombro amigo? Keila? Eu acho que o primeiro passo é saber até onde eu posso ajudar, né? Não adianta eu querer salvar o outro se eu não estou salvando a mim mesma, né? Então, para mim ajudar o outro, eu preciso ter consciência de até onde eu deixo isso interferir em mim. Porque, às vezes, eu, na tentativa de ajudar o outro, eu acabo trazendo um sofrimento para mim, e aí eu não ajudo nem ele, e ainda me destruo mais e mais. Então, acho que o primeiro ponto é eu olhar para mim, olhar para a situação e entender: eu consigo? Se eu consigo, até que ponto eu consigo? Para não ultrapassar também o limite.
porque o outro também tem o direito de sofrer, né? E eu acho que o amor ao outro também é respeitar se ele também está aí querendo sofrer. Então, a partir do momento que você fez tudo, que você, né, ajudou, mas a pessoa também não quer, a gente precisa tomar muito cuidado quando a pessoa, depois de tudo que você faz, a pessoa não mostra esse interesse na mudança, ou ainda se permanece nesse lugar, porque às vezes a gente pode trazer para a gente a dor, inclusive de, nossa, eu estou fazendo tudo errado, né? E não, às vezes não tem a ver comigo, às vezes tem a ver com a pessoa também. Então eu preciso ter uma balança, né? Sempre que eu digo ajudar o outro, é importante eu ter essa balança, porque eu também não posso me responsabilizar pela dor dele, né? Então eu tenho que ajudar com consciência, né? E não deixar que, mesmo se ele opte por não fazer o movimento, está tudo bem também. Ter consciência que eu estou fazendo o meu melhor, né? Estou doando, ou fazendo, ou ajudando, ou trazendo clareza, até onde não me afeta. Eu acho que o primeiro ponto seria esse estabelecer esses limites, né? Sensacional, porque afinal, né, Keila, você está dizendo sobre uma culpa também, né, gerar essa própria energia na pessoa que está tentando ajudar, se sentindo incapaz, insuficiente, não consigo ajudar meu familiar, não consigo ajudar um amigo, né? Então, perfeito. Nossa, muito, muito profundo, inclusive. É isso, gente, que eu falei sobre profundidade, é trazer toda essa consciência nua e crua, né? Vamos conversar aqui, estamos num ambiente seguro. Então, vamos conversar para que a gente possa se conscientizar realmente e não ficar com historinhas no sentido de, ai, gente, ofereça ajuda ou peça ajuda e ponto. Não, realmente, se você não tem, se você não se sente, né, como a Keila está falando aqui, se você não se sente é, é, capacitado para isso, procure ajuda para isso também, não é? Então, você, ai, não sei se eu vou conseguir falar com a pessoa sobre isso, tá tudo bem, dentro dos seus limites também. Peça ajuda para ajudar, ou peça ajuda para aquela pessoa, olha, fulano está precisando de ajuda, ou até mesmo, olha, amigo, conhecido, familiar, enfim, eu te agradeço imensamente por você se abrir comigo. Vamos pedir ajuda juntos, sabe? Vamos nos encaminhar para para uma ajuda profissional. Então, ter essa consciência também. Perfeito, Keila, perfeito. Gratidão por compartilhar. Cláudia, Bom dia. bom dia. Eu concordo plenamente com o pensamento da Keila, e até pelo fator de, assim, tem o tempo do outro também, né? O outro tem o tempo dele de reconhecer que ele também precisa de uma ajuda. Então, se você força, às vezes, o meu jeito de ajudar é me manter dentro do possível, o mais presente possível. Estou aqui, precisando, estou aqui. E não só eu, tem uma outra irmã minha também, que no caso é uma irmã nossa. Tem uma outra irmã minha também que está sempre perto dela e falando. Porém, ela não aceita a ajuda, ela não reconhece também. Então, e nós já nos reunimos e falamos que enquanto ela não reconhecer que ela também precisa de uma ajuda, que ela também precisa olhar para essa situação e perceber que tem alguma coisa ali que precisa ser tratada, não tem muito que a gente fazer, porque senão, como a Keila disse, você acaba invadindo o outro, e por ser muito próximo a nós, acaba assim que às vezes a gente fica, caramba, com tanto conhecimento que eu tenho, com tantas situações que eu consigo fazer, a pessoa não consigo ajudar, por exemplo, igual eu atendo. Nossa, eu consigo ajudar tantas pessoas, eu não consigo ajudar justamente essa pessoa que é tão próxima a mim. Então, realmente, para não sentir isso,
eu me mantenho presente dentro do que ela deixa a gente estar presente, sempre olhando para ela, tal, mas respeitando que ela ainda acredita que não precisa. Ela ainda tem certeza que ela não precisa e que tá tudo bem e que é assim mesmo, que as coisas vão acontecendo. Só que a gente tá sempre por perto, sabe, Rafa? Então, assim, respeitar o tempo do outro, eu acredito também, no nosso caso, no caso meu e da minha outra irmã, que nós estamos ajudando ela, foi mais difícil pra gente, assim, dar o passo para trás. Falar, bom, temos que respeitar o tempo dela. Ela não quer agora, então a gente tem que dar espaço para trás. Sabe? Isso foi desafiador, sim. Porque você sabe que você tem um conhecimento e que você podia ajudar, mas que a pessoa, ela não quer o seu conhecimento. Ela não quer. Porque para ela, não. Para ela tá tudo bem, eu não tô precisando. Então, de experiência própria, o que eu sinto é isso, sabe? É um desafio. Cláudia, você entrou num assunto delicado para terapeuta. Porque imagina, você, eu vou generalizar aqui, né? Você não, Cláudia, você no sentido você, imagina a pessoa como terapeuta, e dentro da família tem uma pessoa nessa condição, e muitas vezes, infelizmente, não consegue ajudar, mas não é que não consegue ajudar por falta de capacidade, habilidade, técnicas e ferramentas, e sim por essa questão de um laço familiar, e ter essa interferência tanto do terapeuta quanto da pessoa para o terapeuta. Percebe o que a Cláudia está falando? É delicado. Então, olha só quantas vertentes nós temos aqui para a gente conversar no mês de agosto, e a gente já começou aqui, ó, com muito amor. Podem perceber que todas as nossas falas aqui têm muito amor, e eu acredito que o amor envolvendo todas essas situações, a gente acaba trilhando esse caminho com mais leveza. Gratidão, Cláudia, por compartilhar. E cadê? Gratidão. E o que eu ia comentar é que eu já passei por essa situação também. Familiar, infelizmente longe, né? Então não pude ajudar com de forma tão incisiva ali, mas a minha maior ajuda, minha maior contribuição foi com os familiares mais diretos com aquele meu familiar, percebe? Então, você conseguir ajudar as pessoas que estão mais próximas ali, também fortalece aquela pessoa, foco, vamos dizer assim, né? E vocês percebem Igual no como... meu caso, desculpa, Rafa, no meu Não caso, eu pode falar. estou longe dela, estou longe. Então, a gente somos 4, então eu conversei com uma das minhas irmãs que tem um pouco mais de estrutura para estar mais perto. Assim, eu estou longe, mas ao mesmo tempo eu fico muito perto dela também, né, no sentido de mandar mensagem, sempre que ela vem aqui para a cidade também procuro vê-la, mas fazer um movimento, às vezes até com os amigos que nós temos em comum, para ficar perto dela, para olhar. E é uma situação difícil porque ela tem um filho especial, nós temos uma pessoa especial na família. E realmente ela passou por situações muito desafiadoras mesmo. Eu, como mãe, fico falando assim, meu Deus, né? Eu, como mãe, eu, como tia dele, foi difícil. Imagino ela como mãe ali, o dia a dia. Passaram 3 meses dentro de um hospital, corremos o risco de perdê-lo. Então, assim, realmente eu fico imaginando a cabeça dela, né? A gente, quando é mãe, então, nossa, realmente é desafiador. Então, só que mesmo a gente fazendo uma força-tarefa para ajudá-la e revezar com ela o tempo do hospital, ela não queria, porque ela acreditava que se acontecesse alguma coisa e ela não estivesse ali por perto, ela jamais ia se perdoar. Então ela foi segurando essa carga toda sozinha, sabe? Mas eu tenho certeza que ela vai
esperar e que ela vai se conscientizar, uma pessoa maravilhosa, uma profissional extraordinária. O que me acalenta muito é que ela faz as coisas do dia a dia. É uma depressão, Rafa, não é uma depressão prostrada, porque é isso que as pessoas às vezes não entendem também, né, Rafa? Não é que tem gente que tem depressão, mas ela não está prostrada, ela não deixa de trabalhar, ela não deixa de tomar banho, ela não deixa de cuidar da casa. Mas ela também, às vezes, é uma pessoa depressiva. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado. As pessoas, às vezes, acreditam que uma depressão, se ela não está deitada numa cama, se ela não está prostrada, se ela não está deixando de viver, ela não tem depressão. E não é verdade. Isso não é verdade. Tem muita gente que tem uma depressão e levanta e vai fazer as coisas não com vontade, porque ela tem que fazer. Que ela tem que fazer, exatamente. É pesado, né? É pesado uma situação, muitas vezes, para alguns podem ser fácil, mas para outros não tem, a pessoa não tem uma clareza dessa forma de interação com aquela situação, que é o que a gente fala bastante aqui, não é? Então, como que vocês percebem o primeiro passo, né? Aqui a gente vai depender dos pontos de vista. Vamos imaginar um cenário no qual temos uma pessoa com pensamentos suicidas, né? Porque o Setembro Amarelo, o foco é prevenção ao suicídio, né? Então, todos pela vida. Como eu disse, a vida importa. A sua vida importa. Identificamos uma pessoa, né, nessa condição. E qual que é o primeiro passo que vocês percebem? Sem certo e errado, pessoal, sem certo e errado. Qual que é o primeiro? Vamos por partes, né? Identificamos uma pessoa nessa situação ou a pessoa pediu ajuda. O que você percebe como primeiro passo para ajudar essa pessoa? Calma, gente, um de cada vez. Levantem a mão devagar. Quando eu atendi uma pessoa numa situação assim, uma menina, ela tinha 23 anos, a minha primeira impressão com ela foi deixar ela falar, porque a pessoa não quer morrer, ela quer acabar com a dor que ela está sentindo. A dor Primeiro que ela está passo sentindo é a escuta. é a escuta. Eu gostei de escutá-la, entendeu? Porque ela quer acabar com uma dor tão forte que ela sente, que ela acredita que essa dor só vai acabar se ela tirar a própria vida. Então, eu ouvi-la. Eu a ouvi durante muitas e muitas sessões. Só fui deixando ela falar. Sem julgamento, me despi até de terapeuta para poder atendê-las. Tá? Foi a minha atitude com ela. Perfeito, Cláudia. Todos concordam? O primeiro passo é a escuta, né? O que eu estou querendo trazer aqui de consciência é desmistificar isso. Eu não sei lidar com isso. Todos nós podemos escutar alguém, oferecer ajuda. Todos concordam, então, que o primeiro passo é a escuta sem julgamentos, a escuta ativa. Existe até uma técnica que eu posso passar aqui para vocês, que você repete o final da última frase que a pessoa falou para mostrar o interesse que a pessoa está, para você mostrar para a pessoa que você está interessada na conversa, né? Então a pessoa comentou, e assim ele brigou comigo. Então ele brigou com você. Sabe assim? E você vai instigando a pessoa a continuar a fala. E não um monólogo, né? E sim você ali também interagindo com a fala. E muitas vezes
é uma técnica também que a gente acaba, eu não sei se eu já falei aqui para vocês, provavelmente sim, uma técnica que você pode usar em sessões terapêuticas, né? Ai, Rafa, eu tenho vontade de atender, mas eu tenho medo de não saber lidar com a situação. Imagine, né, uma pessoa no meu primeiro atendimento fala que tem pensamentos suicidas. Como que eu vou lidar com isso, né? Ou alguma outra situação que eu acho que eu não vou conseguir lidar com isso. E eu até vou além, não só para terapeuta, mas isso para a vida, tá? Você aplicando essa técnica para a vida. Quando alguém falar alguma coisa com você e você não se sentir confortável para responder ou para conversar aquilo ali, ou você não se sente habilitado e capacitado aqui no nosso contexto, né? A pessoa fala para você que está pensando em tirar a vida. O que você, qual técnica que você pode utilizar aqui nesse diálogo? Perguntas, tá? Então, voltar com perguntas, mesmo que a pessoa te faça perguntas, você volta com perguntas, tá? Que a gente está falando dos processos Sócrates. O homem sábio pergunta. Então, um contexto genérico é: qual é o seu salário? Aí você olha assim, tipo, por que você está me perguntando isso, né? Tipo, passa o balão. Aí você pode voltar com uma pergunta delicada ou indelicada. Qual o motivo de você estar me perguntando isso, sabe? Então, voltar com uma pergunta com algo que você não se sinta confortável em responder. E isso vale também para uma situação dessa, né? Então, por exemplo, a Cláudia comentou, né, que ela recebeu uma cliente nessa condição e deixou a cliente falar. Então, se tivesse uma pausa ali e a cliente não falasse mais, o que a Cláudia poderia utilizar? Perguntas, né? Para se aprofundar mais no assunto, para se aprofundar mais numa situação, para trazer mais consciência da pessoa. E essas perguntas que você pode fazer especificamente dentro dessa sessão terapêutica são perguntas mais abertas e principalmente sem julgamentos, né? As perguntas abertas com o que, como, onde, né? E se, né? Perguntas mais abertas nesse contexto para que a pessoa possa refletir sem você fazendo a pergunta sem julgamento, para que ela possa refletir e trazer à tona. Porque, como a gente fala, o verdadeiro terapeuta, e isso eu digo para a vida também, tá? Não condiciona a pessoa, e sim questiona. Eu vou usar um termo aqui, né? Questiona e mexe ali com a estrutura da Dá pessoa. uma sacudida, né? Exatamente, gratidão. Dá uma sacudida para que a pessoa possa olhar por um prisma diferente, olhar por um ponto de referência diferente, tá? Então, maravilha. Então, todos concordam que o primeiro passo é a escuta. E dentro dessa escuta, sem julgamentos. Agora, uma pergunta: alguém aqui não se sente apto a escutar? Alguém aqui não se sente capaz, ou ainda, num senso com medo, de oferecer essa ajuda? Antes da gente entrar no como identificar, né? Faz sentido para vocês? Alguém gostaria de compartilhar mais alguma experiência, percepção, ou até mesmo uma outra forma de ajudar quando a pessoa pede ajuda? Além da escuta, o que vocês percebem que pode ser um outro passo, né? A escuta como um primeiro passo. E um outro passo que você pode fazer, dar,
com essa pessoa te pedindo ajuda? O que vocês acham? Qual é uma forma? Por exemplo, não sou terapeuta, mas alguém pediu ajuda para mim. O que você percebe que você pode fazer? Sabe que eu penso também, Rafa, eu tô falando não no sentido de ser terapeuta. Demonstrar para a pessoa que ela está num campo seguro, que ela encontrou uma segurança. Porque isso a gente faz com um amigo quando chega para conversar com a gente faz com o irmão, a gente faz com uma pessoa, e ela sentir que é seguro. Os nossos olhos falam muito sobre isso. Quando você olhar nos olhos da pessoa, quando alguém está falando, eu sempre falo isso até para os meus filhos, olhem nos olhos. As pessoas vão perceber que você está prestando atenção nela e que ela tem uma segurança. Eu encontrei um campo seguro, sabe? E eu não estou falando como terapeuta, não, estou falando como pessoa, porque eu já fazia isso antes de ser uma terapeuta. Então, mostrar segurança. Aqui, ó, eu estou aqui. Segurança mesmo. Eu acredito que é isso. Ainda que eu não fale nada, ainda que eu não saiba fazer nenhuma pergunta para você, mas eu estou aqui, né? Porque às vezes a pessoa também, vamos supor, no caso da minha irmã, quando eu fiquei com ela não queria falar, mas só dela saber que eu estava ali do lado dela, sentada, e ela se sentia segura de me ver ali. Então, eu acredito que a gente mostrar nossa segurança. É claro, tem hora que a gente abala a gente, como aquela falou, e aí você precisa buscar uma outra ajuda, mas você demonstrar uma segurança para a pessoa. Não sei se eu consegui me fazer entender. Sim, muito bom. E um contexto bem interessante também, né? Mostrar para a pessoa que ela está em um ambiente seguro, né? Eu vou ensinar aqui para vocês uma técnica, tá? Baseado em teatro, na linguagem do improviso. Improviso, tá? No improviso, nunca há uma negação, a não ser que vá contra seus valores e sua ética, tá? Então, por exemplo, vamos sair na rua para bater em velhinhos? Ah, eu sempre tenho que aceitar? Sim, vamos! Não, tá? Então, a partir do momento que abala, né, seus valores, suas questões éticas, enfim, você pode negar, mas sempre há um sim, tá? Então, como seria isso não só para a vida, né, que é libertador, né? Eu até sugiro aquele filme Sim, Senhor, né, um filme muito bom, Sim, Senhor, acho que é com o Jim Carrey, né? Com o Jim Carrey. E isso para quem te pede ajuda também, né? Então, mostrar interesse, né? Sim, ó, estou aqui. Olha, quando precisar, pode me ligar. Vamos conversar mais sobre isso. Você não está sozinho. Então, sempre estar ali, ó, de coração aberto. E, como a gente fala, vibração não mente, né? Energia não mente, vibração não mente. Você é vibração. Então, você muitas vezes pode demonstrar uma insegurança, um medo, e você também falar para a pessoa: olha, também me sinto inseguro em relação a isso, né? Vamos juntos conversar mais para que a gente possa se ajudar, né? Então, você também se colocar numa situação de vulnerabilidade, né? E enfim, me lembrei de uma cena aqui que eu passei dentro da minha família, né? Eu me coloquei numa situação de vulnerabilidade quando, dentro da minha família, que eu comentei com vocês, me pediram ajuda. E eu, como terapeuta, né? O Rafa, né, terapeuta, pede ajuda para ele. E ali eu me senti, num primeiro momento, incapacitado de ajudar, pois era minha família, né? Eu falei, nossa, né? Olha
ou me sentindo ali, o síndrome do impostor, né? Como assim? Minha família ia acontecendo isso, né? E eu agora aqui vibrando numa incapacidade de ajudar, né? Será, num questionamento, será que eu vou conseguir, né, ajudá-lo? Então, eu me coloquei numa vulnerabilidade e entrei em contato com, como eu disse, com os familiares ao redor, né? A gente foi construindo juntos ali. Então, você não tem que ter todas as ferramentas prontas ali para ajudar. Isso faz sentido para vocês? Faz sentido, né? Se colocar num senso também de vulnerabilidade para que você Não, possa. Oi, fala, não, Cláudia. até para não haver uma autocobrança, né, Rafa? Porque se imagina você entra numa autocobrança e traz a responsabilidade de ter que salvar aquela vida. Porque fica pesado demais, Que foi o que aquilo falou, né? né? Eu vou trazer a responsabilidade de eu ter que ter, vamos lá, a varinha mágica para fazer o pim-pim-pim e tirar essa pessoa desse lugar. Então, sim, eu acredito que faz muito sentido mesmo. E construir uma rede de apoio, que é o que você falou agora há pouco. Uma rede de apoio também eu acredito que é extraordinário ter, de verdade. Exatamente, exatamente. Bem, o que estamos abordando aqui hoje, então, né? Setembro Amarelo, né? O que é, né, o Setembro Amarelo, antes da gente ir para as cartitas, né? Vocês têm ideia de como isso surgiu? É nacional ou é uma ação global, mundial? Vocês sabem disso? Vocês sabem como surgiu isso? Eu não sei exatamente como surgiu, mas se eu não me... É global, não é? É uma ação É, global, global. tá? É uma ação global, tá? Deixa eu ver aqui a data, o ano específico que isso surgiu, em 1994, tá? É uma história real. Por que que é Setembro Amarelo, né? Cadê o nome do menino? Mike M. Mike M. Em 1994, um ano, 1994, naquele ano, um jovem, Mike M., de 17 anos, tirou a própria vida em um Mustang 68, que ele mesmo havia restaurado e pintado. Qual que é a cor do Mustang que ele tirou a vida? Amarelo. Amarelo. Exatamente. Daí surgiu, né? Os familiares não conseguiram identificar. De repente, o menino aparece morto, né? Tirou a própria vida dentro do carro que ele restaurou. Então, tipo, como assim ninguém conseguiu perceber isso, tá? Então, esse é o foco do Setembro Amarelo. É não só ajudar pessoas que já pediram ajuda, né, que já está identificado o quadro, mas o foco principal é trazer essa consciência para pessoas que não mostram, não demonstram, não dão sinais. Inclusive, ontem eu vi um vídeo muito forte, talvez você viu esse vídeo, eu posso compartilhar com vocês lá dentro da comunidade, que é duas pessoas, dois homens, né? Todo dia ali, né? Todas as vezes no campo, na torcida, né? E um demonstra um pouco de tristeza e tudo mais. E, e são várias vezes que eles se encontram, tudo muito rápido ali, né? Eles sentam, mais um jogo e tal. E um ali sempre demonstra tristeza e ansiedade, e ele ali, né, roendo a unha e tudo mais. E aí você percebe, que é uma campanha do Setembro Amarelo, você percebe, né, putz, olha, o cara tá dando sinais ali. E o outro todo felizão, né, vai, vamos lá e tal, não sei o quê. E aí, de repente, chega a cena de apenas um chegando. E aí você já pensa ali, né, putz, o outro tirou a vida e estava demonstrando.
E quando esse que chegou senta, você percebe que era a pessoa que estava preocupada, era o cara que estava roendo a unha, que estava angustiado. Ou seja, quem tirou a vida era o que não estava demonstrando nenhum sinal. Então, essa é a essência do Setembro Amarelo. Ô, Rafa, e só fazendo um parênteses aqui também, é a gente se lembrar de que olhar para os familiares, né? Olhar para. Porque você imagina a cabeça de um pai e de uma mãe, desse jovem, por exemplo, de não ter conseguido identificar que o filho tirou a vida. Então, se nós formos olhar, é uma grande teia de pessoas que precisam de um apoio, de ajuda, porque a pessoa que tira a vida, ela partiu. Mas quem fica aqui, principalmente um pai, uma mãe, se for um jovem, ou de repente um esposo, um noivo, enfim. Imagina a cabeça dessa pessoa de falar assim, meu Deus, eu estava convivendo com ela, e como eu não olhei, por exemplo, essa minha cliente que eu ajudei, hoje ela tem uma vida extraordinária, gente, uma menina linda, linda mesmo, mas a irmã dela tirou a vida. A irmã dela tirou a vida dela. E aí a minha cliente, ela se questionou. Ela falou assim, como eu não percebi? Então, não é só as pessoas que não demonstram ou que demonstram que estão precisando de ajuda, mas as pessoas que estão em volta dessa pessoa também. Porque essas pessoas também precisam ser vistas, também precisam ser ouvidas, também precisam receber essa segurança, estar nesse ambiente seguro, que às vezes a pessoa pode falar assim, meu Deus, eu vivi tanto tempo com ela e eu não percebi que ela estava infeliz. Não é mesmo, Rafa? É a dor de quem fica, A né? dor de Então, quem fica. forma de superar esse... eu vou colocar como sobreviver, né, a perda por suicídio, sobreviver, superar esse trauma, né, que ressoa em toda a família, né? Então, olhem a profundidade que a gente tem e as ramificações de uma ação de Setembro Amarelo, né? E que, na verdade, se enfatiza em setembro. Mas essa ação é o ano todo. É o ano todo. É o ano todo. É a mesma coisa E quando a gente fala, né, Rafa, de mães, de mães que dão à luz e infelizmente elas têm esse tipo de depressão também e pouco se fala, né? Então, não é claro que a gente aproveita o mês para poder trazer ressalta. mais consciência para ressaltar, né? Só que lembrar que isso é o ano inteiro, são os 365 dias do ano. Então, assim, aproveitar o boom do setembro, mas ficar atenta o ano todo. Não é igual o Natal, que a gente só comemora em dezembro. A gente fazer sempre isso, né? Um movimento sempre. Eu também acredito que a gente precisa mesmo. Claro que a gente faz as campanhas, Outubro Rosa, Setembro Amarelo e tal, mas existem os outros meses do ano. E por que a gente negligencia tanto às vezes, né? Sim, sim. Antes de eu tirar a carta aqui, né, com uma intenção de trazer mais clareza, consciência e, e força, energia, habilidade para poder identificar tudo isso, eu vou entrar no assunto delicado que eu quero que vocês reflitam sobre isso, tá? Estamos aqui, né, num ambiente seguro e, de certa forma, confortável para falar sobre isso. Agora, pensem comigo.
qual é o maior público, porcentagem, vamos dizer, do Brasil, que tira a vida, que está nesse alto índice de vulnerabilidade, que é, ou até mesmo deveria ser, o foco da campanha. São pessoas de vulnerabilidade financeira, né, de comunidades, a maioria, né, negra, preta, enfim, a maioria, tá, de comunidade, como eu disse, e nós estamos aqui em cadeiras confortáveis, né, a maioria branca, a maioria com consciência, com formação, com emprego. Então, eu gostaria que vocês refletissem sobre esse contexto de como entrar nesse universo dessa pessoa. Não só isso, mas perceber esse universo para que possamos, de forma efetiva, ser contribuição. Vocês percebem a delicadeza de que nós estamos aqui falando sobre isso, mas também o conforto. Eu sei que muitos, como a Cláudia, muitos já tiveram casos dentro da família. Eu não estou tirando essa consciência, até mesmo, não é mérito, né, mas essa propriedade de fala, tá? Mas onde eu estou querendo chegar é como podemos ajudar ainda mais e principalmente a maior porcentagem de pessoas que estão nesse contexto, né? Vocês entendem o que eu quero dizer? Né? Como que a gente pode contribuir mais? Porque há uma certa revolta de quem está nesse contexto olhar, eu vou me colocar aqui, tá? Me olhar e falar, para você é fácil falar sobre isso. Você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe as minhas condições e a minha realidade para poder me entender. Vocês percebem esse abismo que existe entre pessoas que, de bom coração, de bom grado, querem ajudar, e pessoas nesse outro lado do abismo, e que também têm um olhar distorcido, porque aqui também podemos ter esse olhar distorcido. Já vamos terminar também, Keila. Gratidão, beijo no coração, ótimo dia. Também podemos ter esse olhar distorcido, sabe assim? Tipo, estamos aqui de coração aberto para ajudar. Mas vocês percebem que eu estou trazendo essa consciência para que juntos possamos construir essa ponte segura, para que podemos construir essa ponte de forma consciente e não florear tudo isso, né? Como se estivéssemos indo pular carnaval. Olha, estamos fazendo uma campanha aqui de Setembro Amarelo de prevenção ao suicídio. Não, vocês percebem o que eu estou querendo dizer? Que muitas vezes instituições usam do próprio Setembro Amarelo para se promover. Então, é algo extremamente delicado de ser falado. E eu tô trazendo justamente aqui isso para que vocês possam refletir sobre a profundidade real, a essência real da campanha Setembro Amarelo e como realmente levar isso para essas pessoas, para esses grupos que realmente precisam. Porque eu vou chutar aqui, tá? Dentro de 100% de pessoas que
precisam dessa campanha é uma minoria que está ao nosso redor. A maioria não tem acesso a isso, não tem acesso a toda essa consciência que nós temos aqui dentro da comunidade, com livros, com mentorias, com cursos, com essa conscientização toda. Então, ok, como fazer isso? Então, é só para vocês refletirem ao longo dessa semana, para que a gente possa realmente levar isso, para que nós possamos realmente perceber esses grupos mais vulneráveis, mais extremos, vamos dizer assim, e que possamos realmente efetivar essa ajuda para esses grupos que têm uma porcentagem maior de necessidade. Acredito que você quer dizer assim, né, Rafa? Que eu sei que existe muitas pessoas nesse campo, então eu sei que existe, mas eu tô aqui, se quiser me procura. Agora, eu sei que existe e quais são os elos que eu posso fazer de uma corrente para poder saber, para que aquela pessoa, tô aqui e o outro tá lá na porta. Então, olha, espalha para todo mundo que tem esse lugar, tem isso daqui. É eu transmitir informação. Então, olha, você conhece alguém que está passando por uma vulnerabilidade? Conversar com alguém na fila do supermercado, vai na padaria, semear. Eu acredito que nós precisamos semear, espalhar sementes, né? Olha, tem como tratar, porque às vezes a própria pessoa que está acredita que não tem tratamento, que ela não tem como sair de onde ela está, né? Então, se nós começarmos a semear, eu vou plantar um pouquinho aqui, eu vou não ter vergonha. Eu acredito que a gente tem muita vergonha também de falar sobre o tema, justamente pelo que você falou, porque é pesado. Então, às vezes, eu sei que existe, mas eu não falar, ai, porque, né, meu Deus, vou falar disso, é tão pesado. Você mesmo acabou de falar, eu vi um vídeo muito pesado. A gente mesmo falou assim, e olha que somos terapeutas, é pesado? Claro que é. É pesado, mas existe. Eu posso interagir com a outra parte. No lugar de eu olhar que há um vídeo pesado, eu posso olhar para o vídeo e falar assim, opa, eu posso fazer algo aqui que esse vídeo não vai se tornar real. Então, eu vou sair semeando. Olha, né, se você conhecer alguém assim e tal, mas isso não é só em setembro, não, tá? Lá tem de todos os dias do ano e tal. Eu entendi o que você quis dizer. Então, e eu concordo, principalmente o mundo do marketing, principalmente o mundo do Instagram, principalmente o mundo de vários lugares, ganha muito dinheiro em campanhas infundáveis, porque não atinge quem realmente está precisando ser tratado, né? Nem sei se podia falar isso. Exatamente. Não, esse é o foco, né? É se perceber como, né, ir de forma mais profunda e, principalmente, não usar do Setembro Amarelo, né? Eu digo isso por mim, né, como representando aqui a engenharia da humanidade, foi uma questão muito forte que me veio ano passado, né? Até que ponto que eu realmente estou ajudando ou estou fazendo essa promoção aqui, né? Eu digo promoção de ação, né? Fazendo essa ação aqui, promovendo, né, o Setembro Amarelo, e isso pode ter, como é que fala? Efeito chicote, não, efeito rebote, sei lá. Enfim, e uma pessoa que está numa situação delicada dessa, olha tudo isso e fala assim, ah lá, nem sabe o que está dizendo. Vocês percebem isso? Tipo, e a gente tem propriedade aqui para falar, somos capacitados e habilitados, mas uma pessoa de fora vendo, tipo, meu, tá vivendo no mundo de Alice, tá lá oferecendo ajuda, mas não sabe o que realmente eu estou passando. Vocês percebem? Então, esse abismo que existe, é isso que o nosso foco aqui nessas 4 semanas, eu percebo que vai ser de grande contribuição para a humanidade, criar, né, essa ponte segura, né, e não ser um show, né, de promoção, de ação,
de Setembro Amarelo, e isso ir totalmente de forma oposta e deixar essa pessoa mais afastada disso, sabe? Tipo, ouvir Setembro Amarelo e sair de perto, sabe? É tipo, não, é o contrário. As minhas palavras aqui estão sendo de muito amor para que a gente possa realmente viver esse Setembro Amarelo, não só em setembro, mas o ano todo, tá? Então, bora lá. Vocês perceberam que realmente é algo delicado a ser falado, né? Bora lá, ó. Qual vai ser a nossa intenção aqui? É justamente essa questão, né? Sobre o Setembro Amarelo. Como que a gente pode se aprofundar ainda mais nesse contexto, com foco principal de ajudar mesmo, e não de simplesmente brincar com isso, brincar de casinha, né? Bora lá. E a carta é, olha, celebração. Celebração. Não vou dizer que é uma carta positiva, né, no sentido de uma carta gostosa de ler, mas parece que é um Ô, indicativo Rafa, que estamos no caminho certo. Oi? bom dia, queridos. Bom dia, Lenita. O amarelo para lembrar que é alerta. Alerta no sentido de que alguém está em dor, alguém não está conseguindo se livrar daquela dor, por isso que ela pensa nessa palavra para se livrar, no suicídio, né? Então, o que que é? Eu estou em dor, é meu grito de alerta, porque eu estou em dor. Quando eu E a estive dor em é dor, eu tão grande, pensei. a dor é tão Quando eu grande, né? estive em... Rafa, estou dando um depoimento também. Quando eu estive em dor, eu queria tirar aquela dor, né? Então, eu vejo você, eu entendo você, eu estou ao seu lado. Tirar a sua dor eu não consigo, mas eu posso estar ao seu lado. E essas são as nossas palavras enquanto terapeutas, né? Eu vejo a sua dor, mas o que nós podemos fazer com ela? Vamos junto, né? E vamos celebrar, porque nós temos em nossas mãos o que podemos ajudar essa pessoa a passar pela essa dor. Já foi muito difícil falar sobre. Lenita, travou? Oi? Lenita? Oi, Oi, voltou, voltou. oi. Já foi difícil falar sobre Setembro Amarelo até o dia que alguém me chegou e falou: quando foi que você teve a dor que não quis falar? E que você quis passar o amarelo para o vermelho? Né? Então, nós estamos aqui justamente nesta condição. Vamos ser facilitador. E a única coisa que a gente pode dizer para uma pessoa em dor é: eu vejo você, eu estou aqui, estou ao seu lado, né? Vamos ver o avatar lá, eu vejo você. Não é? Gratidão, Lenita, E por celebrar, né? compartilhar. Vamos ver a carta da celebração aí, porque Exato, exato. Eu celebrar percebo, a vida. exato, exatamente. Eu percebo essa celebração num ato não no questão de estamos no caminho certo, mas estamos de coração abertos para que realmente possamos ser contribuição.
e não apenas uma festa, né? E sim celebrar. Deixa eu ler a carta aqui para vocês. Gratidão, Lenita, por compartilhar seu depoimento, sua experiência e principalmente uma forma fácil de falar, já demonstrando ajuda, contribuição, está ali aberto para a pessoa que está pedindo ajuda, né? Eu vejo você, eu vejo sua dor, eu estou aqui, né? Conte comigo, você não está sozinho, né? São frases extremamente impactantes e emocionantes para quem está pedindo ajuda, né? Ela se sente segura, não se sente mais sozinha. Mas bora lá, ó. Celebração. Essas 3 mulheres dançando ao vento e na chuva nos fazem lembrar de que uma celebração nunca precisa ficar na dependência de circunstâncias exteriores. Não é preciso esperar por um feriado especial ou por uma ocasião formal, nem por um dia de sol sem nuvens. A verdadeira celebração nasce de uma alegria que primeiro é experienciada profundamente dentro do seu ser e que se derrama num transbordamento de canto e dança, de riso e até mesmo de lágrimas de gratidão. Quando você tira esta carta, é um sinal de que está se tornando cada vez mais disponível e aberto a muitas oportunidades que existem para celebrar na vida e contagiar outras pessoas. Ou seja, o quanto a sua consciência pode contagiar outras pessoas. Não se preocupe em programar uma festa na sua agenda. Deixe o cabelo ao natural, tire os sapatos e comece a pular nas poças d'água agora mesmo. A festa está acontecendo à sua volta a cada momento. Então, dentro de um assunto delicado, né, que a gente está falando aqui, um assunto profundo, vem essa carta, celebração. Eu percebo que é tirando um véu. Eu percebo que essa celebração é tirando um véu de desmistificar esse assunto, de desmistificar a forma de oferecer ajuda, de não só desmistificar, mas também de se conscientizar de que você tem condições de receber, né, um pedido de ajuda. E receber um pedido de ajuda, não de que você vai salvar a pessoa, não é essa a questão, e sim de acolher e dizer à pessoa, como a Lenita falou sabiamente, eu vejo você, você não está sozinho, eu vejo sua dor, eu estou aqui, vamos conversar, né? Perceba, forma simples, e ali no contexto, num desdobramento, você pode ver outros passos que a gente vai falar aqui também nos nossos próximos encontros. Olha a hora, 9 horas iguais. Como que alguém gostaria de compartilhar alguma percepção dessa carta dentro do assunto que a gente falou? Celebração? Tudo tranquilo? Eliane? Eu acho que é muito interessante ver o outro ponto, né? Porque quem está pensando em sair da vida ainda não está valorizando, né? Aí eu lembrei que o CVV, que é um órgão, né, que as pessoas ligam para falar, né? É Centro de Valorização da Vida. Então, é focando no ponto positivo, né? E aí, quando você falou que, mas a gente está aqui, dá a impressão de que a gente não tem problema, né? Mas quantos desafios a gente já teve que enfrentar, que superar para chegar até aqui? Então, ninguém está assim de graça, né? Porque nós não somos privilegiados, né? Então, eu acho que também, talvez o exemplo seja uma contribuição, né? E quando a gente não souber o que fazer, eu acho que a oração sempre também é uma vibração positiva, né? Como essas energias que estão sendo, com certeza, emanadas, né, a partir desse nosso encontro, né? São energias positivas e o mundo está precisando, né, o planeta, de mais energias positivas.
Exatamente. Nossa, Eliane, que lindo essa consciência que você está trazendo, que, como eu digo, né, quando acontece, por exemplo, acontece uma tragédia, um tsunami, uma queimada, enfim, uma tragédia natural, ou até mesmo do ser humano, ao invés de vibrar dó ou, ou até culpa, ou até medo daquilo, né, orar, né, pedir acolhimento para aquelas pessoas que estão passando por isso. Então, hoje mesmo, né, nossa, que linda, Eliane, hoje mesmo, vamos deixar como mão na massa. Aqui é vibrar amor. Simples assim, vibrar amor, tá? Compaixão, amor, acolhimento para pessoas, mesmo que você não conheça, simplesmente imagine, sinta e emane para amor, né? Acolhimento, é, coragem de pedir ajuda, né? Para que esse tipo de pessoa seja encaminhado, para essas pessoas que estão passando por essa situação delicada, seja encaminhada para alguém que possa orientá-la de forma mais forte, né? Então, emanar amor, simples assim, emanar amor para pessoas que estão com pensamentos suicidas, pensamentos corrosivos, emanar amor, acolhimento, né? Que elas possam ser acolhidas energeticamente, fisicamente, mentalmente, emocionalmente, ok? Gratidão. Nossa, Eliane, muito linda, lindas suas palavras, profundas, sábias, todos vocês. Gratidão pela autoterapia de hoje. Eu vou mandar lá no grupo o link para vocês convidarem pessoas para entrarem no grupo, pessoas não só que estão passando por isso, mas às vezes, né, um familiar, como a gente comentou aqui, ou até mesmo uma pessoa que gostaria de ter mais clareza para poder contribuir mais, né? Enfim, chamem pessoas, chamem amigos, familiares, colegas, terapeutas, enfim, vamos juntos nessa. Afinal, você não está sozinho, eu não estou sozinho, não estamos sozinhos, ok? A vida importa. Gratidão, um beijo no coração. Amo vocês e, ó, mão na massa, vamos emanar amor nesse setembro amarelo. Beijo, 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 gratidão.